Olá pessoal, aqui é o instrutor Trabuco CAC, instrutor de armamento e tiro, atleta e árbitro de IDSC. Hoje vamos fazer a segunda parte de um vídeo que foi muito polêmico, que correu muitos grupos, que todo mundo acabou comentando pela gravidade da situação e porque foi uma situação muito inusitada, ninguém tinha visto isso. Talvez algumas pessoas tenham visto, mas nunca acabaram divulgando isso. Então, roda a vinheta. E antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E deixe aí um comentário, você assistiu o vídeo parte 1? O que você achou? Foi aquela polêmica mesmo? Deixe aí seu comentário, conto com isso. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo parte 2 para responder algumas perguntas do que os inscritos acabaram perguntando e outras pessoas também. Isso acabou correndo até em outros grupos, correndo em outros vídeos do YouTube, perguntas, então eu gostaria de explicar o que realmente aconteceu. No vídeo vocês já sabem o que realmente aconteceu. Então, quem não assistiu o vídeo até o final, primeira coisa, assiste o vídeo até o final. Tá aqui o link na descrição, aqui embaixo, assiste até o final. Teve muita gente que assistiu só o começo do vídeo e começou a fazer comentários aleatórios. Gente, se você não assistir até o final, você não entende exatamente o que aconteceu. Eu explico exatamente o que aconteceu. Vamos lá? Eu vou responder a perguntas que o pessoal fez. Perguntaram, a culpa foi sua? Vamos entender algumas coisas sobre o instrutor de tiro. Quando você tira o CR, o Exército te dá um documento que diz e comprova que você tem capacidade técnica para ter uma arma, comprar, manter e manusear. Então, é como se fosse uma carta de motorista. Você tem uma carta de motorista, então você vai alugar um carro, não vão te dar um instrutor para ficar do seu lado. Não, você tem capacidade. Você apresenta sua carta de motorista e fala, ó, eu tenho carta de motorista. Então vão te dar um carro e problema seu. O clube é a mesma coisa. Você tem CR, então tem aí sua arma e sua munição. A gente vai estar aqui para orientar, não para pegar na mão de ninguém e ficar como se você nunca tivesse atirado. Quando você nunca atirou, realmente você precisa de uma instrução, ou é um treinamento que eu estou dando, uma aula, é diferente. A gente tem uma atenção em cima de cada um. Mas quando não é baia comum, a gente tem que cuidar de todas as baias. Tem que olhar todo mundo, o procedimento de segurança, essas coisas todas. Como todo mundo tem CR, você não tem que se preocupar tanto, você só entrega as munições que a pessoa comprou e fica ali de olho. Se a pessoa te chamar, falar, instrutor, estou com um problema aqui, você vai lá e resolve. Mas se a pessoa está tranquila, não tem problema, é só a gente manter tudo em ordem, tudo em paz. Próxima pergunta. Quais as armas que ele tinha? Ele tinha uma G3 Toro em calibre 9mm e uma G2C em .40. Então foi isso que acabou causando a confusão. Ele tinha dois calibres, .40 e 9mm e duas armas em cima da bancada. Então ele pegou um 9mm, em vez de pôr na G3 Toro, ele acabou colocando um 9mm na .40, o que acabou causando o problema. Esse 9mm entrando no cano e depois ele colocou a de .40 e disparou realmente em cima e explodiu a arma e vocês sabem o que aconteceu. Como assim ele tinha experiência? Gente, essa é bem complicada de responder, porque assim, na prática, ele tinha mais tempo de CR do que eu. É sério, ele tinha mais tempo de CR do que eu. Possuía duas armas, entendeu? Duas armas há mais tempo do que eu. Ele tinha uma G3 Toro em 9mm e uma G2C em .40. Teoricamente, ele tinha tempo no tiro. Não quer dizer que ele tinha experiência de tiro, entendeu? Quando a gente fala que ele tem uma experiência, quer dizer que ele já tem um tempo de tiro. Já tem CR, já possui armas, entendeu? Então não dá para falar que ele era um iniciante. Não, ele não era um iniciante. Por mais que ele tivesse tido vários erros um atrás do outro, então essa experiência não fez tanta diferença na vida dele. Por isso que eu sempre falo, experiência não é tempo, é quantidade de coisas que você fez. Eu tenho CR há 20 anos, mas você atirou duas vezes, não adianta nada. Ou o policial, o policial há 20 anos, mas deu 2 tiros na vida, entendeu? Então é como piloto de avião, não é o tempo, são horas de voo. Em tiro é a mesma coisa, não é o tempo. Quantos tiros você fez, quantos cursos você fez, qual a sua experiência concreta no tiro, certo? Próxima pergunta. G2C é boa? Cara, G2C é uma arma ótima. Eu fico às vezes chateado que as pessoas falam, mas
Se fosse uma Imbel, isso nunca aconteceria, gente. Se fosse uma Imbel, tinha explodido do mesmo jeito. Se fosse uma CZ Shadow, tinha explodido do mesmo jeito. Foi uma pressão muito grande. Foi uma pressão de 2 explosões de munição, uma seguida da outra. Cara, esquece isso. É procedimento, não é a arma. A arma é muito boa, apesar de eu não gostar da G2C em .40. Eu gosto muito da G2C em 9mm. É uma arma particularmente eu amo. Eu tenho uma, faço campeonatos, vocês sabem, faço IDC e funciona muito bem, principalmente para defesa, para treino. Eu adoro a G2C. Para porte, então, ela é insuperável, uma das melhores que eu já vi. Esquece esse negócio de só porque é barata ela não presta. Cara, presta sim e é muito resistente. E, que nem eu falei, qualquer Imbel teria explodido do mesmo jeito. Próxima pergunta. Essa é muito interessante, gente, presta atenção. Quais os procedimentos foram tomados pelo clube após o acidente para melhorar a segurança? Quais os procedimentos que a gente mudou aqui no clube para melhorar a segurança? Quando a pessoa traz suas próprias armas e munições, não tem muito o que fazer, a gente só aconselha mesmo. Quando é o clube que vende as munições, então qual o procedimento? Eu vou atirar com 9mm 357.40 e 22. Tá bom. Qual que você quer começar? A 9mm. Eu te trago a caixa de 9mm, a arma de 9mm. Hora que você terminar, eu te trago o resto. Aí, a hora que você terminar, eu recolho a 9mm, te dou a .40 e a munição de .40. A hora que você terminar, eu recolho, pego a 22, põe e assim por diante. O procedimento que a gente adotou aqui no clube foi esse. Uma munição de cada vez, se é o clube que cede. Quando é a pessoa, a gente só aconselha, só põe uma munição de cada vez para não ter perigo de correr nenhum tipo de problema ou descuido. É interessante a pergunta pensando em mim. Como você se sentiu? Cara, eu me senti muito mal mesmo. A minha primeira reação foi de pânico, porque no momento que eu explodi, eu já fitei o olho assim nas mãos dele, que eu achei que ele tinha perdido os dedos. Pela explosão e o que eu vi, já olhei para as mãos deles assim, procurando os dedos dele. A hora que eu olhei os dedos dele, não tinha sangue, não tinha pedaço, não tinha nada. E eu ainda perguntei para ele, falei, e aí, machucou, tal, tá doendo? Ele falou, não, tá tudo de boa, foi só arma mesmo. Cara, me deu um alívio muito grande, mas naquele momento me deu um pânico, eu achei que ele tinha perdido os dedos. Então, me preocupo muito com a saúde e com a segurança física das pessoas. Eu me senti realmente complicado, sabe? Mas faz parte do trabalho. Ser instrutor, principalmente de uma profissão que seja perigosa, que é o manuseio de armas e munições, é sempre complicado. Tem perigo, então a gente acaba se envolvendo nisso. Mas acabou dando tudo certo, mesmo que ele tivesse se machucado, a gente tem já o kit de primeiros socorros, já teria conduzido ele para um hospital ao mesmo tempo, a gente já tem todos os procedimentos de segurança. Mas a gente é humano, a gente não quer ver ninguém se machucar. Fiquei muito chateado por ele ter tido um prejuízo muito grande com a arma, porque infelizmente foi culpa dele, não foi culpa do clube, foi um erro de procedimento. Ele pegou a munição errada e colocou na arma errada, depois pegou a munição certa e colocou por cima. Então, não foi o clube, a gente deu as munições de acordo com o que ele comprou e as armas dos crafts que ele tinha. Então, foi um erro de procedimento. Se fosse culpa do clube, como eu falei, a gente testou peso de munição, testou um monte de coisa para saber se era culpa do clube e de alguma coisa que a gente tinha responsabilidade, mas não, foi responsabilidade, infelizmente, toda dele. Mais uma pergunta. Trabuco, isso pode acontecer com outros calibres? Normalmente, um erro que acontece muito de diferença de calibres em armas é você colocar munição de 380 em uma pistola 9mm. Como a 380 e a 9mm têm o mesmo diâmetro de ponta, isso não pode acontecer, porque ela nunca vai passar pelo cano, entendeu? Como ela tem o mesmo diâmetro, ela vai parar ali na câmara de explosão. Mas ela vai encaixar na câmara de explosão e bem provável que ela dispare também. Na maioria das vezes ela dispara também. A 380 ela acaba disparando na pistola 9mm. Mas o que acontece? Ela dispara, mas ela não cicla. Ela não ejeta a cápsula para fora. Por quê? Porque ela não tem pressão suficiente para forçar a mola recuperadora da 9mm, que usa uma pressão quase o dobro. Então, ela vai disparar e não vai ciclar. Então, se você começou a disparar uma arma, principalmente se você pediu uma 9mm, começou a disparar ela e ela não cicla, você atira, e você tem que ciclar manualmente. Atira, você tem que ciclar manualmente. Olhe se o calibre não é um 380, que isso acontece muito.
As pessoas colocam 380 na 9, atira, não cicla, então ela tem que ciclar manualmente. Por regra de segurança, gente, atirou, aconteceu qualquer coisa, para e olha, confere principalmente a munição. Olha o culote, vê se é o calibre da arma que você está usando para não ter nenhum tipo de problema. Mas a 380 nunca vai parar no cano de uma 9mm, até porque elas têm o mesmo diâmetro, entendeu? Diâmetro é a medida da circunferência. Perguntaram também se o 38 e o 357 pode acontecer isso também. Não, não pode acontecer, porque igual o 380 e o 9, o 38 e o 357 têm o mesmo diâmetro de ponta também. Os dois têm 9mm também. O que vai mudar é a altura da cápsula. Então vai entrar no mesmo tambor, igualzinho, só que o tambor do 357 ele é um pouquinho mais comprido. Do 38 ele é mais curto, por isso que o 38 facilmente pode ser disparado no 357, mas o 357 não pode ser disparado no 38. O problema maior realmente é você colocar arma .40 e uma munição menor que ela, sendo 9mm ou 380. Então, tome cuidado com armas de grande calibre e colocar calibres menores nela. O 45 eu nem digo, porque ele é tão grande que você nunca vai confundir de colocar uma 9mm nele. Talvez até de pôr uma .40 nele, mas de uma 9 eu duvido. Trabuco, explique exatamente o que aconteceu. Gente, eu já contei isso no vídeo número 1. Então, o que aconteceu? Ele tinha duas armas, vou contar bem rapidinho para facilitar a vida. Ele tinha duas armas, uma G3 Tour em 9mm e uma G2C em .40. Ele pediu uma caixa de 9mm e uma caixa de .40, porque são as duas armas que ele tinha. Foi entregue para ele duas caixas separadas, então ele pegou a G2C primeiro e começou a municiar. Municiou um carregador cheio, só que começou a picar uma munição atrás da outra. Como eu falei, tinha várias pessoas na pista, então eu não posso ficar sendo babá de uma por uma, com todo respeito. Estou cuidando da pista, não estou dando aula. Ele é um atirador, ele tem CR. O Exército diz que ele tem capacidade de ter e manusear uma arma com segurança. Ele começou a fazer isso, só que conforme ele tentava, uma munição acabou escapando e entrando dentro do cano e ficando parada no meio do cano. Não foi na câmara de explosão, no meio do cano. E aí, a hora que ele percebeu, ele colocou uma munição de .40, que era certa, e uma munição acabou batendo na outra e explodindo o cano. Realmente explodiu, vocês viram as fotos aí, é bem trágico, a arma se despedaçou. O cano explodiu, feito uma mangueira de jardim, explodiu ferrolho, explodiu mola, explodiu frame, foi uma beleza. E o que a gente tira de lição disso? Regra número 1, atenção! Você não pode manusear, mexer, limpar, treinar, fazer nada com uma arma de fogo sendo displicente. Atenção em primeiro lugar. E não importa se você tem experiência, se você tem muitos anos de CR, se você é policial, qual a sua profissão. Teve um problema, chama o instrutor. Instrutor, dá uma olhada aqui. A gente tem experiência, a gente está aqui só para isso, para ajudar mesmo e manter a segurança de vocês, do clube e da gente mesmo. Teve qualquer problema? Tem alguma dúvida? Coloca a arma na bancada. Instrutor, por favor, a arma está assim. A gente vai fazer os procedimentos com o máximo de segurança possível. Pela nossa experiência, a gente vai olhar a munição, ver se a arma está travada, se não está, qual o problema. Se for necessário destravar, se for necessário desmontar e limpar. Então, a gente vai ter essa preocupação. Por que isso não acontece com pessoas que realmente não têm experiência? Porque a pessoa pede ajuda. Então, se você tiver problema, peça ajuda. Verifique 10, 20 mil vezes. Não faça as coisas com displicência. Preste atenção no que você está fazendo. Se você quiser mandar uma mensagem, quiser mandar uma pergunta, mande aí, cara. Faça o seu comentário. Mande mais alguma pergunta se você quiser. A gente pode fazer um vídeo 3 sobre outras coisas desse mesmo tema. Então, comente aí. Você gostaria de ver mais um vídeo sobre esse tema? Comente aí, quero ver um vídeo 3 sobre a G2C explodindo. Esse é o vídeo de hoje. Eu sou o instrutor Trabuco Caque, instrutor de armamento e tiro, atleta e árbitro de IDSC. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Conto com vocês. Até a próxima.